No silêncio da madrugada, apenas o latido insistente cortava a chuva, até que a porta do celeiro se abriu e a verdade veio à tona. Se inscreva no canal e descubra como aquela descoberta transformou medo em liberdade e deu início a uma nova história de proteção e dignidade. Os latidos insistentes de Thor cortavam o silêncio da madrugada chuvosa, misturando-se ao som das gotas que castigavam o telhado do rancho Horizonte Verde. Raul Müller franziu o senho, incomodado com a agitação incomum do animal. Em 15 anos vivendo naquela propriedade no interior de Minas Gerais, conhecia bem o comportamento de seu fiel companheiro. Thor não era de fazer alarde sem motivo. Vestiu um casaco pesado sobre o pijama, calçou as botas de couro gasto e pegou o lampião que mantinha sempre ao lado da cama. O relógio na parede marcava 2h20 da manhã. Com passos decididos, Raul atravessou a varanda ampla da sede, sentindo no rosto a umidade trazida pelo vento. A chuva formava poças no caminho de terra que levava ao celeiro principal, encharcando suas calças enquanto avançava determinado pelo pátio. Os latidos ficavam mais intensos a cada passo, como se o cão implorasse por sua presença. Ao puxar a pesada porta de madeira do celeiro, foi recebido por Thor, que latia e corria em círculos claramente tentando comunicar algo. O animal parou diante de uma pilha de fardos de feno recém-colhido, latindo com ainda mais vigor. Raul ergueu o lampião, estreitando os olhos para enxergar melhor nas sombras. Foi quando ouviu um suspiro abafado, quase imperceptível, mas definitivamente humano. Seu coração acelerou enquanto afastava cuidadosamente o feno, revelando uma jovem encolhida, tremendo violentamente. Tinha a boca amordaçada com um pano sujo, os olhos arregalados em pavor misturado com um lampejo de esperança. As roupas estavam rasgadas e sujas de lama, as pernas repletas de arranhões e escoriações. Raul retirou imediatamente a mordaça e falou com voz baixa e calma, tentando não assustá-la ainda mais. Está tudo bem agora. Ninguém vai machucar você aqui. Estendeu a mão num gesto lento e cauteloso. A jovem hesitou, os olhos escuros, estudando seu rosto como se buscasse qualquer sinal de ameaça. Finalmente, com dedos trêmulos, aceitou a ajuda para se levantar. Suas pernas fraquejaram, e Raul precisou ampará-la para que não caísse. Vamos para a casa, você precisa se aquecer. Com um braço ao redor dos ombros dela, guiou-a através da chuva até a sede do rancho. Thor o seguia de perto, como se montasse guarda. Ao entrarem na ampla sala de estar, Raul a conduziu para perto da lareira onde algumas brasas ainda ardiam. Rapidamente alimentou o fogo, que logo crepitava com vigor, espalhando um calor reconfortante. A jovem permanecia em silêncio, os olhos percorrendo o ambiente com uma mistura de receio e curiosidade. A decoração rústica, mas elegante, denunciava o padrão de vida do proprietário. Móveis de madeira nobre entalhada, tapetes persas, sobre o piso de tábuas corridas, fotografias emolduradas e alguns troféus de competições equestres nas prateleiras. Como se chama? Perguntou ele enquanto colocava água para ferver. Ela demorou alguns instantes antes de responder, a voz rouca e baixa. Lara Pollan. Sou Raul Müller. Esta é minha propriedade. Enquanto preparava um chá com ervas, que cultivava no próprio rancho, observava discretamente a jovem. Apesar da aparência maltratada, havia uma dignidade em sua postura, uma resiliência silenciosa que o intrigava. Devia ter por volta de 20 e poucos anos, cabelos negros compridos, pele morena e traços que sugeriam uma beleza que o estado atual apenas conseguia disfarçar, não eliminar. Entregou-lhe a xícara fumegante, que ela aceitou com mãos ainda trêmulas. Obrigada, murmurou soprando o líquido antes de tomar um pequeno gole. Aos poucos, o calor do chá e da lareira pareciam devolver-lhe alguma cor ao rosto. Foi quando Raul notou um hematoma escurecido no pulso dela, parcialmente, coberto pela manga rasgada da blusa. Seu maxilar enrijeceu, mas manteve a voz controlada. Precisa de cuidados médicos? Lara negou com um movimento de cabeça. Só preciso descansar um pouco. Amanhã seguirei meu caminho. Para onde? Ela desviou o olhar,
fixando-o nas chamas, que dançavam na lareira. Não sei ainda, para longe, o mais longe possível. O silêncio pesou entre eles por alguns momentos, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e o tamborilar da chuva nas janelas. Raul não era homem de fazer muitas perguntas. Sempre preferiu respeitar o espaço e o tempo dos outros. Mas havia algo naquela situação que despertava não apenas sua curiosidade, mas também um instinto protetor que há muito não sentia. Não precisa ir a lugar nenhum amanhã. Pode ficar aqui até se recuperar completamente. Os olhos dela se ergueram, surpresos e desconfiados. Por quê? Você não me conhece. Justamente por isso, respondeu ele com um leve sorriso. Ainda não tive tempo de descobrir motivos para não ajudar. Resposta pareceu desconcertá-la. Lara baixou novamente o olhar para a xícara em suas mãos. As pessoas geralmente querem algo em troca. As pessoas que você conheceu, talvez. Raul se levantou, indo até um armário de onde tirou lençóis limpos e uma toalha macia. Há um quarto de hóspedes no final do corredor. O banheiro fica à direita. Encontrará roupas limpas na cômoda. Pertenciam à minha irmã, que às vezes vem me visitar. Amanhã conversamos mais, se você quiser. Colocou os itens sobre o sofá ao lado dela e acrescentou. A porta tem chave por dentro. Pode trancar. Se isso a fizer sentir mais segura. Lara o encarou longamente, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Finalmente assentiu. Obrigada, Sr. Muller. Apenas Raul, corrigiu ele, já se dirigindo para seu próprio quarto. Boa noite, Lara. Enquanto se afastava pelo corredor, escutou a voz dela, agora um pouco mais firme. Raul, ele se virou. Seu cachorro, como se chama? Thor. Um esboço de sorriso apareceu no rosto dela, o primeiro desde que a encontrara. Acho que devo agradecer primeiro a ele. Raul assentiu. Ele tem bom julgamento de caráter. Sempre soube reconhecer quem merece ser encontrado. Deixou-a então com seus pensamentos, sabendo que aquela madrugada chuvosa havia mudado algo fundamental em sua vida ordeira e previsível. Do outro lado da propriedade, nas terras que faziam divisa com o rancho Horizonte Verde, outro homem permanecia acordado, os olhos fixos na escuridão além da janela. Eduardo Vasconcelos, conhecido na região como Dudu Vasconcelos, dono da maior rede de supermercados do estado, apertava com força o celular entre os dedos. A mensagem na tela brilhava como uma acusação. Ela escapou. Não conseguimos encontrá-la ainda. Com um movimento brusco, jogou o aparelho sobre a cama king-size do quarto principal de sua mansão. Um sorriso frio distorceu suas feições habitualmente calculadas e charmosas. Você pode correr, Lara, murmurou para si mesmo. Mas não existe lugar neste país onde eu não possa te encontrar. A claridade suave da manhã infiltrava-se pelas frestas da cortina quando Lara despertou momentaneamente desorientada pelo conforto do colchão macio e pelos lençóis limpos que a envolviam. Levou alguns segundos até que as memórias da noite anterior voltassem. A fuga desesperada através da mata fechada, horas caminhando sob a chuva inclemente, o celeiro onde finalmente encontrara abrigo e o homem de voz calma que a acolhera sem fazer perguntas. Sentou-se na cama, examinando o quarto com mais atenção agora que a luz do dia permitia. Era um cômodo amplo e arejado, decorado com simplicidade elegante. Cortinas creme, móveis de madeira escura polida, um espelho de corpo inteiro num canto e sobre a cômoda, um jarro com flores do campo recém-colhidas. Lara levantou-se cautelosamente, sentindo as pernas doloridas pelos esforços da fuga. No banheiro adjacente, encarou seu reflexo no espelho e quase não reconheceu a mulher que a fitava de volta. Os arranhões no rosto, os olhos fundos pelas noites mal dormidas, os cabelos embaraçados, tudo contrastava violentamente com a imagem que guardava de si mesma, de apenas alguns meses atrás. Tomou um banho demorado, deixando a água quente levar embora não apenas a sujeira, mas também parte da tensão acumulada. Vestiu as roupas que encontrou na cômoda, uma calça, jeans simples e uma blusa de algodão azul, ligeiramente grandes para seu corpo emagrecido, mas infinitamente melhores que as peças rasgadas que usava. Com passos hesitantes, seguiu pelo corredor,
guiada pelo aroma de café fresco e o som baixo de uma música antiga tocando em algum rádio. Encontrou a cozinha, um ambiente espaçoso com grandes janelas voltadas para os pastos verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Raul estava de costas para ela, preparando algo no fogão a lenha. Parecia diferente à luz do dia, menos intimidador e mais humano. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas, contrastando com o negro ainda predominante. Devia ter por volta dos 40 anos, calculou ela. Bom dia, disse Lara. Sua voz ainda hesitante. Raul virou-se com um sorriso tranquilo, como se encontrar uma desconhecida em sua cozinha fosse a coisa mais natural do mundo. Bom dia. Espero que tenha conseguido descansar. Fez um gesto em direção à mesa já posta para o café. Sente-se, o café está quase pronto. Lara obedeceu, observando-o enquanto ele finalizava o preparo do que parecia ser uma refeição. Simples, mas substancial. Ovos, pão caseiro, frutas frescas, queijo produzido na própria fazenda. Quando ele colocou o prato diante dela, seu estômago roncou involuntariamente, lembrando-a de que não comia adequadamente há dias. Obrigada, murmurou, envergonhada pela reação de seu corpo. Não precisa agradecer. Coma o quanto quiser. Enquanto comiam, Raul manteve uma conversa leve falando sobre a propriedade, o tempo que prometia melhorar após a chuva da noite anterior, as tarefas que precisava realizar naquele dia. Não fez nenhuma pergunta sobre o passado dela ou sobre como havia terminado escondida em seu celeiro. Um tato que Lara agradeceu silenciosamente. Após o café, ele a convidou para conhecer o rancho. Não, precisa aceitar se preferir descansar mais, acrescentou. Mas achei que talvez quisesse tomar um pouco de ar fresco. A ideia de sair, de sentir o sol no rosto sem medo, era tentadora demais para recusar. Caminharam lado a lado pelos arredores da casa, com Thor seguindo-os alegremente. O rancho Horizonte Verde era maior e mais próspero do que Lara imaginara inicialmente. Além da casa principal, havia instalações para os funcionários, estábulos impecavelmente mantidos com dezenas de cavalos de raça, campos de treinamento, galpões para armazenamento e processamento de grãos e pastagens que pareciam se estender infinitamente. Você cria cavalos? Perguntou ela, observando os animais magníficos que pastavam tranquilamente. Principalmente, cavalos para competições, exposições e reprodução. Também cultivo algumas áreas com grãos e mantenho um pequeno rebanho de gado leiteiro, mas os equinos são a principal atividade do rancho. Havia um inegável orgulho em sua voz quando falava do trabalho. É uma propriedade impressionante, comentou Lara. Deve ter dado muito trabalho para construir tudo isso. 3 gerações de trabalho, na verdade, respondeu ele. Meu avô começou com menos de 10 hectares. Meu pai expandiu para 50. Hoje temos quase 2.000. Pararam à sombra de uma árvore frondosa, de onde se podia ver toda a extensão da propriedade principal. Sempre soube que queria continuar o legado da família. A pergunta escapou antes que Lara pudesse contê-la. Raul refletiu por um momento antes de responder. Não. Estudei direito em São Paulo, cheguei a trabalhar em um grande escritório por alguns anos. Mas quando meu pai faleceu, percebi que este lugar representava muito mais para mim do que eu admitia. Voltei para assumir o rancho e nunca mais pensei em sair. Olhou para ela com curiosidade. E você? O que fazia antes? A hesitação em sua voz deixava claro que ele estava ciente de pisar em terreno possivelmente doloroso. Lara desviou o olhar para o horizonte. Parte dela queria manter seu passado enterrado, mas outra parte ansiava por compartilhar o peso que carregava sozinha há tanto tempo. Eu era contadora, respondeu finalmente. Trabalhava para uma rede de supermercados em Belo Horizonte. Fez uma pausa, respirando fundo. O dono, Eduardo Vasconcelos, é meu tio por parte de mãe. Raul assentiu, sem pressionar por mais informações, mas seu silêncio atento convidava à continuidade. Depois que meus pais faleceram em um acidente de carro há 2 anos, fui morar com ele. No início, parecia uma boa solução. Ele era meu único parente próximo e me ofereceu não apenas um lugar para ficar, mas também um emprego na empresa. Tudo corria bem até que
Sua voz falhou, até que ele começou a me ver de uma forma diferente. Seus dedos apertaram a cerca de madeira onde se apoiava. Quando recusei suas investidas, a situação mudou. Primeiro foram pequenas retaliações no trabalho, depois um controle cada vez maior sobre minha vida pessoal. Eventualmente passei a viver praticamente prisioneira na mansão dele, sem acesso ao mundo exterior. Um silêncio pesado caiu entre eles. Quando Lara finalmente teve coragem de olhar para Raul, encontrou em seu rosto não pena, como temia, mas uma indignação contida que de alguma forma a reconfortou. "Como conseguiu escapar?" perguntou ele, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente. "Esperei meses pelo momento certo. Ele tinha uma festa importante para comparecer em outra cidade. Aproveitei uma falha na segurança e fugi pela propriedade dos fundos através da mata." O som de um veículo aproximando-se interrompeu a conversa. Um jipe empoeirado subia a estrada principal do rancho. Instintivamente, Lara deu um passo para trás, o medo instantaneamente estampado em seu rosto. Raul colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. "É apenas Miguel, meu capataz. Não se preocupe." Mesmo assim, ela se manteve parcialmente escondida, atrás dele quando o veículo parou próximo a eles. Um homem de meia idade, pele curtida pelo sol e expressão séria, desceu do jipe. "Bom dia, patrão. Desculpe interromper, mas temos um problema com a cerca norte. Parece que alguém andou cortando o arame durante a noite." Os olhos de Miguel pousaram brevemente em Lara, uma curiosidade educada em seu olhar. "Bom dia, senhorita. Miguel, esta é Lara, uma amiga que está passando uma temporada aqui no rancho." Apresentou Raul com naturalidade, como se não houvesse nada em comum na situação. "Lara, Miguel é meu braço direito há quase 15 anos. Ela forçou um sorriso tímido, ainda desconfortável com a presença de um estranho. "Prazer em conhecê-lo." "O prazer é meu, senhorita." Miguel voltou sua atenção para Raul. "Precisamos reforçar a segurança, patrão. É a terceira ocorrência este mês." "Vou verificar pessoalmente," respondeu Raul. Virando-se para Lara, explicou. "Preciso resolver este problema. Sinta-se à vontade para explorar a propriedade ou descansar na casa. Devo voltar para o almoço." Ela assentiu, secretamente aliviada por ter alguns momentos sozinha para organizar seus pensamentos. Enquanto observava os dois homens afastarem-se no jipe, uma sensação estranha a invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia constantemente em perigo. A quietude do rancho, a distância da cidade, a presença confiável de Raul, tudo conspirava para criar uma ilusão de segurança que ela quase se permitiu acreditar. Quase, porque no fundo de sua mente, uma voz persistente lembrava que Eduardo Vasconcelos não era homem de desistir facilmente do que considerava seu, e ele a considerava sua propriedade. De volta à mansão nos arredores de Belo Horizonte, Eduardo pousava a taça de vinho tinto sobre a mesa de jantar, enquanto observava o homem à sua frente com impaciência mal disfarçada. Mateus Silva, chefe de sua segurança privada, parecia cada vez menor sob seu olhar penetrante. "Então você está me dizendo que uma mulher sozinha, sem recursos, sem contatos, simplesmente desapareceu sem deixar rastros?" A voz de Eduardo era baixa, quase gentil, o que a tornava ainda mais ameaçadora. "Senhor, estamos verificando todas as pistas. As câmeras de segurança da rodovia a captaram seguindo na direção norte. Mas depois disso, nada", completou Eduardo, tamborilando os dedos sobre a madeira polida. "Sabe o que acho interessante, Mateus? Como uma equipe de segurança tão cara quanto a que mantenho pode ser tão completamente inútil." Levantou-se lentamente, caminhando, até a janela que oferecia uma vista panorâmica de seus domínios. "Quero minha sobrinha de volta, Mateus. Não me importa como, não me importa quanto custe. Ela precisa aprender que ninguém abandona Eduardo Vasconcelos." Mateus engoliu em seco, consciente da ameaça implícita naquelas palavras. "Sim, senhor. Vamos encontrá-la." 3 semanas se passaram desde a noite chuvosa em que Lara foi encontrada no celeiro. O que começara como um abrigo temporário transformava-se gradualmente em algo mais permanente, embora nenhum dos dois tivesse coragem de nomear o que estava acontecendo.
As feridas físicas da jovem cicatrizavam rapidamente, mas as marcas invisíveis, aquelas gravadas na alma, exigiam um tempo que nem mesmo a tranquilidade do rancho Horizonte Verde podia apressar. Ainda assim, pequenas mudanças eram perceptíveis dia após dia. O olhar assustado dava lugar a uma curiosidade crescente. O silêncio, defensivo, transformava-se em conversas cada vez mais longas, durante as refeições ou nas caminhadas pelo entardecer. Os sorrisos, antes raros e contidos, agora surgiam com mais frequência, iluminando seu rosto de uma forma que fazia Raul perder momentaneamente o fio de seus pensamentos. Naquela manhã ensolarada de sábado, Lara estava na varanda da casa principal, concentrada em planilhas espalhadas sobre a mesa rústica de madeira. Desde que mencionara sua formação em contabilidade, Raul sugerira que ela poderia ajudar na organização financeira do rancho. Apenas se quiser, enfatizou ele, deixando claro que não era uma obrigação. Para sua própria surpresa, Lara aceitou prontamente. Trabalhar com números sempre fora sua paixão, e a oportunidade de sentir-se útil novamente era reconfortante demais para recusar. Estava tão absorta em reconciliar algumas discrepâncias nos registros de despesas que não percebeu imediatamente a aproximação de Raul. Encontrou o problema? A voz dele a sobressaltou levemente. Virando-se, viu-o parado próximo à porta, usando roupas mais formais que o habitual. Calça social, escura e camisa branca impecavelmente passada, em vez dos jeans e camisas de flanela que costumava usar no dia a dia do rancho. Sim, respondeu, indicando alguns números na planilha. Há uma inconsistência nos gastos com ração dos últimos 3 meses. Alguém está registrando compras maiores do que as entregas reais. Raul se aproximou, inclinando-se sobre a mesa, para examinar os documentos. O movimento trouxe seu rosto para perto do dela, e Lara sentiu o perfume discreto de sua colônia, uma fragrância amadeirada que combinava perfeitamente com ele. Tem certeza? Perguntou, franzindo ligeiramente o senho enquanto estudava os números. Absoluta. Veja aqui e aqui. Apontou para 2 colunas distintas. A diferença é pequena em cada transação, o suficiente para passar despercebida em uma análise superficial. Mas quando somada ao longo do tempo, torna-se uma quantia considerável, completou ele, claramente impressionado. Bom trabalho, Lara. Vou conversar com nosso fornecedor na segunda-feira. Endireitando-se, sorriu para ela com uma expressão que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Você tem um talento natural para isso. O elogio a aqueceu por dentro, mas também trouxe um leve desconforto. Era o mínimo que eu podia fazer depois de tudo que você tem feito por mim. Raul fez um gesto de descarte com a mão. Não estou te ajudando para receber algo em troca. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Gosto de ter você. Aqui, Lara. O rancho parece mais vivo desde que você chegou. O momento de vulnerabilidade entre eles foi interrompido pelo som de um carro se aproximando. Instintivamente, Lara se encolheu, um reflexo condicionado pelo medo que ainda não conseguira superar completamente. Raul notou sua reação e colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. É apenas Beatriz, minha irmã. Ela vem almoçar conosco aos sábados, lembra? Mencionei isso ontem. Lara assentiu, relaxando um pouco, embora a perspectiva de conhecer um novo membro da família Muller a deixasse nervosa. Até agora, sua interação limitara-se a Raul e alguns funcionários do rancho, como Miguel e sua esposa Teresa, que cuidava da casa principal. Um carro luxuoso estacionou diante da varanda, um SUV prateado que certamente custava mais do que muitas pessoas ganhavam em anos de trabalho. Dele desceu uma mulher elegante de cerca de 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque sofisticado, usando um vestido casual mas evidentemente caro, complementado por joias discretas que brilhavam ao sol. «Raul!» exclamou ela, subindo os degraus da varanda com os braços abertos para um abraço. «Estou morrendo de saudades». Ele a recebeu com um sorriso genuíno, retribuindo o abraço com carinho. «Nos vimos semana passada, Bia». «Uma eternidade», brincou. Ela, antes de voltar sua atenção para Lara,
que permanecia de pé, desconfortavelmente consciente de sua aparência simples, jeans, camiseta emprestada e cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso. E você deve ser Lara. Raul me falou sobre você. O tom era amigável, mas havia uma curiosidade inquisitiva em seus olhos que fez Lara sentir-se analisada. É um prazer conhecê-la, respondeu educadamente, estendendo a mão. Beatriz ignorou o gesto formal, puxando-a para um abraço rápido. Nada de formalidades entre nós. Qualquer amiga do meu irmão é minha amiga também. Voltando-se para Raul, acrescentou com um sorriso maroto, especialmente uma tão bonita. O comentário fez Lara corar intensamente, enquanto Raul lançava um olhar de advertência à irmã. Bia, não comece. O quê? Só estou sendo educada, defendeu-se ela com uma inocência fingida. Vamos entrar? Estou faminta, e Teresa me prometeu aquela moqueca de peixe que só ela sabe fazer. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente agradável. Beatriz, apesar da evidente curiosidade, não fez perguntas invasivas sobre o passado de Lara. Em vez disso, compartilhou histórias engraçadas da infância com Raul, falou sobre seu trabalho como arquiteta em Belo Horizonte e perguntou a Lara sobre seus gostos e interesses de forma genuinamente interessada. Raul observava a interação entre as duas mulheres com um sorriso discreto, intervindo ocasionalmente para defender-se quando Beatriz contava alguma história particularmente embaraçosa de sua juventude. Foi quando a sobremesa, uma torta de limão preparada por Teresa, estava sendo servida que a conversa tomou um rumo mais sério. Raul, começou Beatriz, seu tom repentinamente mais formal. Você viu as notícias sobre Eduardo Vasconcelos? O nome caiu como uma pedra no ambiente descontraído. Lara sentiu o sangue fugir de seu rosto, enquanto Raul endireitava a postura, sua expressão endurecendo visivelmente. Não. O que houve? Ele anunciou uma recompensa por informações sobre o paradeiro da sobrinha desaparecida. Os olhos de Beatriz moveram-se rapidamente para Lara antes de voltarem ao irmão. R$100.000 para quem fornecer pistas que levem até ela. Um silêncio denso preencheu a sala. Lara sentia o coração martelando contra o peito, o pânico ameaçando dominá-la completamente. Como você sabe que é ela? Perguntou Raul, a voz controlada, mas tensa. Beatriz suspirou. A foto, Raul. Ele divulgou uma foto dela nos jornais. E nas redes sociais. Ainda não fiz a conexão de imediato, mas quando você me contou sobre ela, deixou a frase no ar, o significado claro para todos na mesa. Ele está dizendo que ela sofre de problemas mentais e fugiu durante um surto, que precisa de cuidados médicos urgentes. A náusea subiu pela garganta de Lara. Era exatamente o tipo de mentira que Eduardo inventaria. Não apenas para justificar seu desaparecimento, mas para desacreditá-la caso tentasse denunciá-lo. Não é verdade, sussurrou, a voz trêmula. De indignação, ele está mentindo. Eu sei, respondeu Beatriz com suavidade. Percebe-se pelo jeito que ele fala nas entrevistas. Há algo errado nele. Virou-se para o irmão. Mas isso complica as coisas, Raul. Se alguém a reconhecer aqui, ninguém vai reconhecê-la, interrompeu ele firme. E mesmo que reconheçam, este é meu rancho, minha propriedade. Ninguém entra aqui sem minha permissão. A convicção em sua voz trouxe um pequeno consolo a Lara, mas a realidade da situação pesava como uma sombra sobre eles. Eduardo estava usando seus recursos e influência para encontrá-la, e era apenas questão de tempo até que alguém fizesse a conexão. Há mais uma coisa, acrescentou, Beatriz hesitantemente. Vasconcelos comprou a propriedade vizinha ao rancho, aquela que pertencia aos Rodrigues. A notícia atingiu Raul como um soco físico. O quê? Quando? A escritura foi assinada ontem. Aparentemente, ele planeja expandir seus negócios para o agronegócio. Mas todos na mesa sabiam que aquilo era apenas um pretexto. A proximidade não era coincidência. De alguma forma, Eduardo suspeitava ou sabia que Lara estava no Horizonte Verde. O pensamento fez um calafrio percorrer sua espinha. Preciso ir embora, declarou Lara, levantando-se abruptamente.
Não posso colocar vocês em risco. Raul também se levantou, segurando gentilmente seu braço. Você não vai a lugar nenhum. É exatamente o que ele quer. Te assustar, te fazer sentir encurralada. Mas é assim que me sinto, exclamou ela, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de autocontrole que mantinha há semanas. Ele nunca vai desistir, Raul. Você não conhece Eduardo como eu conheço. Que você não me conhece como deveria, retrucou ele, sua voz surpreendentemente suave apesar da intensidade em seus olhos. Não sou homem de recuar diante de ameaças, Lara, especialmente quando se trata de proteger alguém que... Parou, como se tivesse ido longe demais. Beatriz observava o intercâmbio com interesse evidente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios, apesar da gravidade da situação. Acho que meu irmão está tentando dizer que se importa com você, Lara. E acredite, quando um Muller decide proteger alguém, nem mesmo um homem como Eduardo Vasconcelos tem chance. A declaração implícita de Raul e o apoio inequívoco de Beatriz deixaram Lara momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além do medo constante que a acompanhava. Uma centelha de esperança, frágil, mas persistente. Vou ligar para Carlos, decidiu Beatriz, referindo-se ao marido, um advogado renomado. Ele pode nos orientar sobre as melhores opções legais. Raul assentiu, grato pela ajuda prática da irmã. Enquanto isso, acrescentou ele, vou reforçar a segurança do rancho. Miguel já vinha notando algumas ocorrências estranhas nas últimas semanas. Agora sabemos o porquê. Voltou-se para Lara, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Vamos enfrentar isso juntos. Confie em mim. A palavra juntos ecoou dentro dela como uma promessa, assustadora e reconfortante ao mesmo tempo, porque juntos significava mais do que proteção ou segurança. Significava um vínculo que crescia a cada dia, um sentimento que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma tempestade que se aproximava, tanto no céu quanto em suas vidas. E em sua nova propriedade, a menos de 2 quilômetros dali, Eduardo Vasconcelos observava o rancho Horizonte Verde através de binóculos potentes, um sorriso frio distorcendo suas feições, enquanto traçava mentalmente seus próximos movimentos no jogo que apenas ele sabia estar jogando. A noite havia caído sobre o rancho Horizonte Verde, trazendo consigo um silêncio inquietante. Sentada, na varanda envolta em uma manta leve apesar do calor persistente do verão mineiro, Lara observava as estrelas pontilhando o céu, enquanto sua mente fervilhava com preocupações. Uma semana se passara desde o almoço com Beatriz e a revelação de que Eduardo não apenas oferecia uma recompensa por informações sobre seu paradeiro, mas também havia adquirido a propriedade vizinha. Uma semana de medidas de segurança, reforçadas, olhares vigilantes e uma tensão crescente que parecia impregnar o próprio ar que respiravam. Não consegue dormir? A voz de Raul surgiu suavemente atrás dela. Lara não se virou, mas sentiu quando ele se aproximou, ocupando a cadeira de balanço ao seu lado. Toda vez que fecho os olhos vejo o rosto dele, confessou, a voz pouco mais que um sussurro, como se estivesse apenas esperando que eu baixe a guarda. Raul permaneceu em silêncio por alguns instantes, seu olhar também voltado para o céu estrelado. Quando eu era criança, começou ele finalmente, tinha um medo terrível de tempestades. Cada Thor parecia o fim do mundo. Fez uma pausa, um sorriso nostálgico brincando em seus lábios. Meu pai me levou para o meio do pasto durante uma chuva particularmente forte. Ficamos lá encharcados enquanto ele me ensinava a contar os segundos entre o relâmpago e o Thor, para saber a distância da tempestade. Virou-se para encará-la. Sabe o que aprendi naquele dia? Lara negou com a cabeça. Que o medo perde sua força quando você o encara de frente, quando você entende do que realmente tem medo. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Tenho medo de que ele machuque você, admitiu a confissão escapando antes que pudesse contê-la. Ou qualquer pessoa aqui que tenha me ajudado. E eu tenho medo de não conseguir te proteger,
respondeu ele com uma honestidade que a desarmou completamente. Seus olhares se encontraram na penumbra da varanda, iluminados apenas pela luz suave que vinha de dentro da casa e pelo brilho distante das estrelas. Por um momento, o mundo pareceu congelar ao redor deles, o ar carregado com palavras não ditas e sentimentos que cresciam a cada dia. Foi Raul quem quebrou o encanto, pigarreando levemente antes de falar. Beatriz ligou hoje à tarde. O marido dela conseguiu os documentos necessários para entrarmos com um pedido de medida protetiva contra Eduardo. Acha que vai funcionar? Perguntou ela, incapaz de esconder o ceticismo em sua voz. Um papel pode realmente impedi-lo? Não, é apenas um papel, Lara. É a lei. E enquanto Eduardo pode pensar que está acima dela, garanto que não está. Alcançou a mão dela sobre o braço da cadeira, seus dedos entrelaçando-se naturalmente, como se já tivessem feito aquele gesto 1000 vezes antes. Além disso, Carlos reuniu evidências contra ele, registros de transações financeiras suspeitas, depoimentos de ex-funcionários sobre práticas questionáveis nas empresas dele. Isso poderia arruiná-lo, murmurou Lara, surpresa com a extensão das ações que Raul e sua família haviam tomado para protegê-la. Exatamente, e Eduardo sabe disso. Homens como ele têm muito a perder se seus segredos vierem à tona. O latido repentino de Thor cortou a noite, alarmante em sua urgência. Ambos se levantaram instantaneamente, o momento de intimidade quebrado pela súbita tensão. Fique aqui, instruiu Raul, já se dirigindo à porta para pegar a espingarda, que mantinha sempre à mão desde os recentes acontecimentos. Lara, porém, não tinha intenção de ficar para trás. Seguiu-o até a entrada da casa, onde encontraram Miguel, que aparentemente havia sido alertado pelos latidos insistentes do cão. O que foi? Perguntou Raul ao capataz. Thor está latindo na direção da cerca leste, patrão. Mandei 2 homens verificarem, mas achei melhor avisá-lo também. Mal terminou de falar, o som de um motor se aproximando chegou até eles. Faróis cortaram a escuridão, enquanto um carro luxuoso subia pela estrada principal do rancho, parando, a alguns metros da casa. O coração de Lara pareceu congelar em seu peito, quando a porta do motorista se abriu e Eduardo Vasconcelos emergiu, impecavelmente vestido em um terno escuro, apesar da hora tardia. A expressão em seu rosto, um sorriso confiante, quase predatório, enviou calafrios por sua espinha. Não saia da casa, ordenou Raul, sua voz não admitindo argumentos. Fez um gesto para Miguel, que imediatamente se posicionou ao lado de Lara, uma presença silenciosa, mas protetora. Raul desceu os degraus da varanda, a espingarda firmemente em suas mãos, embora apontada para o chão, uma ameaça implícita, mas não imediata. Vasconcelos, saudou friamente, parando a alguns metros do recém-chegado. Está em propriedade privada. Eduardo abriu os braços em um gesto que pretendia ser conciliatório, mas que apenas acentuava sua arrogância natural. Müller, espero que perdoe a visita tardia, mas assuntos familiares raramente respeitam horários convencionais. Seu olhar moveu-se para além de Raul, fixando-se em Lara, que permanecia na varanda. Ah, vejo que minha querida sobrinha está aqui. Que alívio encontrá-la sã e salva. A falsidade em sua voz era tão evidente que Lara sentiu náusea. Raul deu um passo à frente, bloqueando parcialmente a visão de Eduardo. Diga o que veio fazer e vá embora. Não é bem-vindo aqui. O empresário riu, um som sem humor que ecoou na quietude da noite. Vim buscar minha sobrinha, é claro. Ela precisa de cuidados médicos, sabe? Condição mental instável, tendências autodestrutivas. Os médicos estão muito preocupados. Mentiroso. A palavra escapou dos lábios de Lara antes que pudesse contê-la, sua voz tremendo de indignação. Eduardo apenas sorriu mais amplamente. Viu? Negação, um sintoma clássico. Voltou sua atenção para Raul. Estou disposto a ser generoso, Müller. Devolva minha sobrinha e esqueceremos esse pequeno mal-entendido. Inclusive, podemos discutir algumas oportunidades de negócios. Sua propriedade é impressionante, mas imagino que poderia se beneficiar de um investimento substancial. Raul permaneceu impassível diante da oferta velada. Lara não vai a lugar nenhum contra sua vontade. E quanto ao seu dinheiro, pode guardá-lo.
O horizonte verde não está à venda, nem agora, nem nunca. A expressão de Eduardo endureceu, o verniz de civilidade desaparecendo completamente. Você não sabe com quem está lidando, caipira. Tenho políticos, juízes e delegados no meu bolso. Posso arruinar você com uma única ligação. E eu tenho isso, retrucou Raul, sacando um envelope do bolso traseiro de sua calça e erguendo-o para que Eduardo pudesse ver. Cópias de todas as evidências que Carlos Almeida, meu cunhado, reuniu sobre suas atividades financeiras nos últimos 5 anos. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, suborno de funcionários públicos, uma leitura fascinante. Foi a vez de Eduardo empalidecer, visivelmente, mesmo na luz tênue do luar. Está blefando, acusou, mas a incerteza em sua voz traía sua preocupação. Experimente. A simples palavra carregava o peso de uma ameaça muito real. Além disso, continuou Raul, sua voz perigosamente calma, tenho a confissão gravada de Lara sobre como você a manteve prisioneira, como a assediou, como a ameaçou. Imagino que a imprensa adoraria ouvir essa história. O respeitado empresário, Eduardo Vasconcelos, exposto como o predador que realmente é. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Eduardo alternava o olhar entre Raul e Lara, sua mente claramente calculando os riscos e as possíveis saídas daquela situação. Finalmente, forçou um sorriso tenso. Muito bem jogado. Müller, mas isto não acabou. Deu um passo em direção ao carro, mas parou para acrescentar. Lara, querida, você realmente acha que ele se importa com você? Um homem como Raul Müller, de uma das famílias mais tradicionais de Minas, interessado romanticamente em uma órfã sem nome, sem posição social. Ele está apenas se divertindo, meu bem. Quando se cansar, você estará sozinha novamente. As palavras deliberadamente cruéis atingiram Lara como flechas envenenadas, tocando inseguranças que ela nem sabia que ainda abrigava. Raul, porém, não lhe deu chance de responder. A diferença entre nós, Vasconcelos, é que eu vejo Lara como ela realmente é. Inteligente, forte, corajosa. Você só consegue enxergar as pessoas como objetos, como posses. É por isso que no final você sempre perde. Apontou para a estrada com a espingarda. Agora saia da minha propriedade antes que eu esqueça que sou um homem civilizado. Por um momento, pareceu que Eduardo poderia desafiar a ordem, mas algo no olhar de Raul deve tê-lo convencido da seriedade da ameaça. Com um último olhar venenoso, entrou no carro e partiu, levantando poeira na estrada escura. Somente quando as luzes traseiras desapareceram na distância, Raul permitiu que seus ombros relaxassem. Virando-se, encontrou Lara descendo os degraus da varanda em sua direção, o rosto pálido mas determinado. Você realmente tem todas aquelas evidências? Perguntou ela quando se aproximou. Raul assentiu. Carlos é minucioso em seu trabalho. Mas Eduardo não precisa saber exatamente o quanto temos. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Isso não significa que ele desistiu, Lara. Homens como ele não aceitam derrotas facilmente. Eu sei, respondeu ela, surpreendendo-o, com a firmeza em sua voz. Mas não tenho mais medo dele, Raul, não como antes. Miguel se aproximou, interrompendo o momento. Patrão, vou reforçar a vigilância esta noite. Não confio naquele homem. Faça isso, Miguel. E obrigado. Quando o capataz se afastou, Raul e Lara ficaram sozinhos sob o céu estrelado, o silêncio entre eles carregado de palavras não ditas. O que ele disse? Começou ela hesitantemente. Sobre seus motivos para me ajudar? Raul deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eduardo acerta em uma coisa, Lara. Isto não é apenas sobre te proteger. Seus olhos encontraram os dela, a intensidade de seu olhar fazendo seu coração acelerar. No início talvez fosse, mas... Agora... Fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. Agora não consigo imaginar este rancho sem você. Não consigo imaginar minha vida sem você. A confissão tão simples e direta deixou Lara momentaneamente sem fala. Todas as barreiras que havia erguido ao longo dos anos, todas as proteções contra a vulnerabilidade, pareciam desmoronar diante da honestidade crua em sua voz. Tenho medo, admitiu finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. Não de Eduardo, mas disto.
De nós. Eu também, confessou ele, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Medo é para quem está vivo, Lara. Para quem tem algo a perder. Sua mão encontrou a dela, dedos entrelaçando-se como haviam feito na varanda. E eu tenho muito a perder agora. Antes que pudesse responder, o som de pneus derrapando na estrada de terra chegou até eles. Viraram-se a tempo de ver os faróis do carro de Eduardo reaparecendo, desta vez em velocidade muito maior. Ele voltou, murmurou Lara, o pânico começando a se infiltrar novamente em sua voz. Raul apertou sua mão com mais força, seu rosto endurecendo em determinação. Fique atrás de mim. O carro de Eduardo parou bruscamente diante deles, levantando uma nuvem de poeira. Quando a porta se abriu, porém, não foi Eduardo quem emergiu, mas Mateus Silva, seu chefe de segurança. O homem parecia agitado, quase frenético. Senhorita Lara, chamou, mantendo uma distância cautelosa ao notar a espingarda ainda nas mãos de Raul. Preciso falar com a senhorita, é urgente. Antes que qualquer um pudesse reagir, acrescentou. É sobre seus pais, as mais. Palavras caíram como uma bomba no silêncio da noite. Lara sentiu o sangue gelar em suas veias. Meus pais estão mortos, respondeu automaticamente, a voz distante, como se viesse de outra pessoa. Acidente de carro, 2 anos atrás. Mateus negou com a cabeça, o olhar alternando nervosamente entre ela e Raul. Não foi acidente, senhorita. E seu pai... Seu pai pode estar vivo. O mundo pareceu girar ao redor de Lara, as palavras de Mateus ecoando em sua mente como um pesadelo distorcido. Sentiu os joelhos fraquejarem, e se não fosse pelo braço firme de Raul ao redor de sua cintura, teria caído. O que você está dizendo? Exigiu Raul, a voz carregada de desconfiança. Por que deveríamos acreditar em você? Porque estou arriscando minha vida ao vir aqui, respondeu Mateus, o medo evidente em cada linha de seu rosto. Eduardo vai me matar quando descobrir, mas não posso mais viver com isso, não depois de ver como ele trata a própria sobrinha. Respirou fundo, como se tomasse coragem. Tenho provas, documentos, fotos, tudo o que você precisa para entender o que realmente aconteceu naquela noite. E enquanto os grilos cantavam na escuridão e as estrelas continuavam seu percurso silencioso pelo céu, a verdade que Lara havia enterrado junto com seus pais começava a emergir das sombras, trazendo consigo uma tempestade muito maior do que qualquer um deles poderia ter previsto. 4 meses se passaram desde aquela noite em que Mateus Silva surgiu no rancho Horizonte Verde, com revelações que mudaram para sempre a vida de Lara. 4 meses de descobertas dolorosas, processos judiciais, depoimentos exaustivos e uma montanha-russa emocional que parecia não ter fim. Mas também foram 4 meses de cura, de verdades finalmente expostas à luz, de justiça lentamente sendo restaurada. Naquela manhã ensolarada de primavera, Lara estava sentada na varanda da casa principal. Uma xícara de café esquecida ao seu lado, enquanto lia pela enésima vez a manchete do jornal que repousava em seu colo. Eduardo Vasconcelos é condenado, por tentativa de homicídio, fraude e cárcere privado. O artigo detalhava como o empresário, antes respeitado e temido em partes iguais, agora enfrentaria anos de prisão pelos crimes cometidos contra sua própria família. As provas fornecidas por Mateus Silva haviam sido apenas o começo. Uma vez que a primeira pedra foi removida, todo o castelo de mentiras construído por Eduardo começou a desmoronar. Ex-funcionários, sócios intimidados, até mesmo pessoas da alta sociedade que antes temiam se manifestar, todos vieram à frente com suas histórias, mas a revelação mais impactante, aquela que ainda fazia o coração de Lara apertar sempre que pensava nisso, envolvia seus pais. Conforme Mateus revelara naquela noite, o acidente que supostamente vitimara Antônio e Helena Polan não fora acidente algum. Eduardo, temendo que o cunhado descobrisse seus esquemas de desvio de dinheiro das empresas da família, havia orquestrado o acidente. Helena, irmã mais velha de Eduardo, morrera na hora. Antônio, gravemente ferido, fora dado como morto, mas na verdade sobrevivera, apenas para ser mantido em coma, induzido numa clínica particular isolada.
sob identidade falsa, completamente à mercê de Eduardo. O plano era perfeito. Com os dois fora do caminho, Eduardo não apenas assumiu o controle total das empresas da família, mas também se tornou o tutor legal de Lara, ganhando acesso à herança substancial que ela receberia ao completar 25 anos. O som de passos na escada tirou Lara de suas reflexões. Ergueu o olhar para encontrar Raul se aproximando, o sorriso caloroso que nunca falhava em acelerar seu coração. "Pronta?" perguntou ele, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Ela assentiu, colocando o jornal de lado e aceitando a mão oferecida. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, um gesto que agora fazia parte de sua rotina, mas que ainda trazia o mesmo conforto e segurança da primeira vez. "O carro já está pronto. Miguel vai nos acompanhar até a cidade." O caminho até o hospital em Belo Horizonte foi feito em um silêncio confortável. Lara observava a paisagem familiar pela janela, as pastagens verdejantes do rancho dando lugar gradualmente às pequenas propriedades rurais, depois às periferias da cidade e, finalmente, ao centro urbano agitado. Cada centímetro daquela estrada agora continha memórias, boas e ruins, que compunham a tapeçaria complexa de sua vida. Raul mantinha uma mão sobre a dela durante todo o trajeto, como se soubesse exatamente do suporte silencioso que ela precisava naquele momento. Quando finalmente chegaram ao Hospital Santa Clara, Lara sentiu o familiar aperto no peito, uma mistura de ansiedade, esperança e uma felicidade ainda difícil de processar completamente. 3 meses haviam se passado desde que seu pai fora transferido para aquela instituição de excelência, após ser encontrado na clínica clandestina, onde Eduardo o mantivera. 3 meses de tratamentos intensivos, fisioterapia e lentos mas constantes progressos na recuperação de um homem que, para todos os efeitos, havia estado morto por 2 anos. "Nervosa?" perguntou Raul, enquanto caminhavam pelo corredor imaculadamente limpo do hospital. Lara sorriu, apertando sua mão com mais força. "Um pouco, ainda parece um sonho, sabe? Ter meu pai de volta quando passei tanto tempo acreditando que o havia perdido para sempre." "Ele está se recuperando bem", lembrou Raul. "Os médicos estão otimistas." "Eu sei. É só que..." hesitou, buscando as palavras certas. "Cada vez que entro naquele quarto, tenho medo de que tudo desapareça, de que eu acorde e descubra que foi apenas uma elaborada ilusão." Raul parou, virando-se para encará-la. Com gentileza tocou seu rosto, um gesto que se tornara tão familiar quanto necessário. "Não é uma ilusão, Lara. É real. Seu pai está vivo, Eduardo está preso, e você..." Seus olhos se suavizaram. "Você está aqui comigo. Isso é mais real do que qualquer coisa que já vivi." As palavras dele, tão simples e diretas, dissiparam parte da ansiedade que sentia. Chegaram à porta do quarto 307, e após uma respiração profunda, Lara bateu suavemente antes de entrar. Antônio Polan estava sentado em uma poltrona próxima à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Aos 60 anos, ainda, conservava uma aparência impressionante, apesar dos 2 anos de confinamento e do peso das experiências traumáticas. Os cabelos, antes totalmente negros, agora exibiam mechas grisalhas que lhe conferiam um ar distinto. As marcas do sofrimento estavam lá, nas linhas mais profundas ao redor dos olhos, na magreza que ainda não recuperara completamente, na certa cautela com que se movia. Mas também havia uma força inegável, uma resiliência que Lara reconhecia como parte de sua própria personalidade. "Papai", chamou suavemente. Antônio se virou, seu rosto iluminando-se ao ver a filha. "Minha pequena", respondeu, erguendo os braços para recebê-la em um abraço. Lara se aproximou rapidamente, envolvendo-o com cuidado para não pressionar os pontos ainda sensíveis de seu corpo em recuperação. O abraço, antes um luxo perdido, agora era um tesouro redescoberto que ela valorizava a cada encontro. "Como está se sentindo hoje?" perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dele enquanto Raul permanecia respeitosamente alguns passos atrás. "Melhor a cada dia", respondeu Antônio com um sorriso que ainda carregava vestígios de dor,
mas também uma determinação feroz. Dr. Campos diz que posso ter alta na próxima semana se os últimos exames continuarem com bons resultados. A notícia fez o coração de Lara saltar. Isso é maravilhoso, pai. Já preparamos tudo no rancho para recebê-lo. Antônio desviou o olhar para Raul, que se aproximou com um sorriso respeitoso. Raul, meu rapaz, espero que minha filha não esteja dando muito trabalho. O tom era leve, mas o olhar que trocaram carregava o peso de tudo que haviam compartilhado nos últimos meses. Desde o início, Antônio vira em Raul não apenas o homem que salvara e protegera sua filha, mas um aliado fundamental na luta para expor os crimes de Eduardo e buscar justiça. Pelo contrário, senhor, respondeu Raul com a sinceridade direta que o caracterizava. Sua filha revolucionou a administração do rancho. Nunca tivemos resultados tão positivos desde que ela implementou os novos sistemas de gestão. O orgulho no olhar de Antônio era palpável. Não me surpreende. Lara sempre teve um talento natural para números e estratégias. Puxou a mãe nesse aspecto. A menção a Helena trouxe um momento de silêncio respeitoso entre os três. A perda era ainda uma ferida aberta, especialmente para Antônio, que ao despertar do coma induzido, tivera que processar não apenas os 2 anos perdidos, mas também a realidade de que sua esposa realmente havia partido para sempre. Trouxemos notícias, disse Lara, finalmente quebrando o silêncio. A sentença de Eduardo saiu esta manhã. Antônio assentiu lentamente. Vi no noticiário. 30 anos de prisão, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 15. Havia uma complexidade de emoções em sua voz. Alívio, uma satisfação contida pela justiça feita, mas também uma tristeza profunda pelo desperdício de uma vida, pelo que seu cunhado poderia ter sido se não tivesse se permitido ser consumido pela ganância e pelo poder. E a parte dos bens? Perguntou, voltando-se para Raul. Carlos conseguiu tudo o que esperávamos, respondeu ele, referindo-se ao cunhado advogado que havia sido instrumental no caso. A justiça determinou a devolução integral de todas as propriedades e ações das empresas que pertenciam originalmente à sua família. A Polan Empreendimentos voltará para suas mãos assim que você estiver plenamente recuperado. Antônio fechou os olhos por um momento, deixando a magnitude daquela vitória ser absorvida. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. E quanto a Mateus Silva? Recebeu imunidade em troca de seu testemunho. Explicou. Lara está no programa de proteção à testemunha com a família, começando uma nova vida em algum lugar. Ele merece essa chance, comentou Antônio. Sem sua coragem, a verdade jamais teria vindo à tona. Fez uma pausa, olhando profundamente para a filha e depois para Raul. E vocês dois, já decidiram sobre o que conversamos semana passada? Lara sentiu o rosto aquecer, enquanto Raul se aproximava, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Na verdade, senhor, começou ele, gostaríamos de compartilhar uma decisão que tomamos. Antônio ergueu uma sobrancelha, um brilho de diversão em seus olhos cansados. Estou ouvindo. Decidimos unir as empresas, explicou Lara, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. A Polan Empreendimentos e o Rancho Horizonte Verde se complementam perfeitamente. Os conhecimentos de agronegócio de Raul, combinados com a estrutura corporativa que herdamos. E o que mais? Interrompeu Antônio, o sorriso agora evidente em seu rosto. Não me referia apenas aos negócios quando perguntei sobre vocês dois. Lara e Raul trocaram um olhar que continha todos os sentimentos que haviam florescido entre eles ao longo dos últimos meses. O respeito inicial que se transformara em admiração, a gratidão que dera lugar à cumplicidade e, finalmente, o amor que crescera devagar, mas inevitavelmente, como uma semente plantada em solo fértil. Papai, começou Lara, sua mão automaticamente buscando a de Raul, nós estamos juntos, como um casal. A simplicidade da declaração contrastava com a profundidade do que representava. Não apenas um relacionamento romântico, mas uma parceria construída sobre alicerces de confiança, respeito mútuo e uma compreensão que transcendia palavras. E eu gostaria de pedir formalmente sua bênção, Senhor.
acrescentou Raul, sua voz carregando uma emoção raramente demonstrada. Amo sua filha mais do que jamais pensei ser capaz de amar alguém, e prometo dedicar minha vida a fazê-la feliz e segura. Antônio observou os dois por um longo momento, seus olhos úmidos refletindo a luz que entrava pela janela. Finalmente, abriu um sorriso que iluminou completamente seu rosto, apagando momentaneamente as marcas de sofrimento dos últimos anos. Não poderia desejar um homem melhor para minha filha, Raul. Vocês têm minha bênção, e muito mais que isso, têm minha gratidão. Por encontrarem luz em meio a tanta escuridão, por transformarem uma tragédia em um novo começo. Esticou a mão, que Raul apertou com respeito e emoção. Bem-vindo à família, filho. As palavras, tão simples e diretas, selaram uma promessa que ia muito além daquele momento, daquele quarto de hospital daquela cidade, uma promessa de reconstrução, de cura, de um futuro que, embora ainda carregasse as cicatrizes do passado, agora se abria diante deles repleto de possibilidades. No caminho de volta ao rancho, com o sol começando a se pôr no horizonte de Minas Gerais, Lara observava a paisagem com novos olhos. As mesmas montanhas, os mesmos campos, os mesmos céus, mas tudo parecia diferente agora, como se o mundo inteiro houvesse sido reconfigurado para acomodar a pessoa que ela se tornara. No que está pensando? Perguntou Raul, sua voz gentil, quebrando o silêncio confortável que compartilhavam. Lara sorriu, virando-se para encará-lo. Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há alguns meses eu estava correndo pela mata, fugindo por minha vida, sem saber se sobreviveria à noite. Fez uma pausa, seus dedos entrelaçando-se com os dele sobre o console entre os bancos do carro. E agora estou aqui, com você, com meu pai de volta, com um futuro que nunca pensei que poderia ter. Raul levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Você merece cada momento de felicidade, Lara. Sempre mereceu. Quando finalmente chegaram ao rancho, o céu já exibia as primeiras estrelas da noite. Thor veio recebê-los, pulando animadamente ao redor de Lara, como fazia sempre que ela retornava, mesmo que tivesse estado fora por apenas algumas horas. Acariciando a cabeça do cão, ela sorriu para o animal que, sem saber, havia mudado o curso de tantas vidas com seus latidos insistentes naquela noite chuvosa. Raul a envolveu pela cintura, ambos contemplando a casa iluminada diante deles. Não mais apenas um rancho, mas um lar. Um lar construído não apenas com tijolos e madeira, mas com coragem, verdade, e um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Bem-vinda de volta, murmurou ele contra seus cabelos. E enquanto entravam de mãos dadas, Lara sabia que aquelas palavras carregavam um significado muito mais profundo. Não era apenas um retorno físico a um lugar, mas um retorno a si mesma, à sua força interior, à sua capacidade de amar e ser amada sem reservas ou medos. Nas semanas que se seguiram, o rancho Horizonte Verde tornou-se o epicentro de uma transformação que se estendia muito além de suas cercas. Com Antônio, finalmente, recebendo alta do hospital e se instalando no confortável quarto de hóspedes da casa principal, os planos para a fusão das empresas começaram a tomar forma concreta. A sabedoria empresarial de Antônio, combinada com o conhecimento prático de Raul sobre agronegócio e o talento administrativo de Lara, criou uma sinergia que prometia revolucionar não apenas suas próprias vidas, mas também a economia da região. Os funcionários do rancho, que a princípio haviam observado a chegada de Lara com curiosidade cautelosa, agora a tratavam com um respeito que ia além de sua posição como companheira do patrão. Ela havia conquistado esse respeito por mérito próprio, pelas melhorias implementadas, pela forma como valorizava o trabalho de cada um, pela maneira como nunca permitiu que seu passado traumático a impedisse de construir relacionamentos genuínos. E quando, numa tarde particularmente bela de outono, Raul a pediu em casamento durante um piquenique à beira do lago que marcava o limite norte da propriedade, a resposta de Lara veio sem hesitação, carregada de toda a certeza que uma vez pensou que jamais sentiria novamente. Porque algumas histórias, mesmo aquelas que começam nas circunstâncias mais sombrias,
estão destinadas a encontrar seu caminho para a luz. Algumas pessoas, mesmo aquelas que experimentaram as profundezas do desespero, estão destinadas a redescobrir a esperança. E alguns amores, especialmente aqueles forjados no fogo das adversidades mais extremas, estão destinados a brilhar com uma intensidade que nenhuma sombra do passado jamais poderá obscurecer. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Raul tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.